Qual é o NDT ideal para proteinados de baixo consumo e de alto consumo? E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é o Neto Prado, consultor técnico e zootecnista da Prado Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos ao Perguntas e Respostas da Prado Consultoria aqui na Fazenda Uberaba. Pessoal, se vocês querem saber a resposta para essa pergunta e para muitas outras, se inscreva no canal da Prado Consultoria, ative as notificações e assista esse vídeo até o final para vocês pegarem alguns exemplos práticos para essa pergunta. Bom, pessoal, quem fez essa pergunta foi o Fernando Júnior. Ele trouxe para a gente exatamente assim: qual é o NDT ideal para um proteinado de baixo consumo e um proteinado de alto consumo? Então, em primeiro lugar, a gente deve perceber qual que é a função do proteinado de baixo consumo e proteinado de alto consumo dentro da suplementação desses animais. Quando a gente está utilizando proteinado de baixo consumo, o nosso principal intuito é a nutrição das bactérias ruminais, da microbiota ruminal de forma geral. Então, a energia, se ela for maior, se ela for menor, vai trazer um impacto muito pequeno para o organismo desse animal. Em contrapartida, quando a gente está se tratando aí de uma suplementação proteica energética, um proteinado de alto consumo, a gente já consegue ter um impacto maior. E dependendo do consumo, a gente consegue até ter o chamado efeito substitutivo, que é quanto o animal come, determina quanto que ele vai consumir de matéria seca no pasto também, podendo, assim que é o aumento de um lado, reduzir o lado do consumo no pasto, né? Então, se a gente tem essas duas hipóteses, quando a gente está tratando de um proteinado de baixo consumo, o teor de NDT, né? NDT são os nutrientes digestíveis totais, que é a tradução da energia dentro dessa linguagem que a gente fala da divisão, né? A divisão principal aí de energia, de proteína, quantidade de fibras, né? Os macronutrientes que tem presentes dentro dos alimentos. E o NDT ele representa a energia. Quando a gente está lidando com proteinado de baixo consumo, o impacto que o NDT desse proteinado vai ter sobre a dieta total é muito pequeno. Por isso que geralmente você não vê nos níveis de garantia dos produtos que estão aí, que empresas vendem esses proteinados com consumo de 0,1% do peso vivo, né, que é o proteinado de baixo consumo, geralmente a gente não vê o NDT expresso nesses produtos. Um ou outro a gente acaba vendo. Mas por quê? Porque a importância é muito pequena dentro do que os outros elementos representam dentro da nutrição a partir de proteinado de baixo consumo. Aí já é obrigatório, a partir do próprio Ministério da Agricultura, demonstrar NDT em produtos a partir de consumo de 0,2% do peso vivo. Aí eu preciso ter NDT, e também porque o NDT ele impacta diretamente. A resposta principal à pergunta seria: quanto maior, melhor, porque a gente tendo um NDT mais alto, a gente consegue direcionar mais energia para o animal poder metabolizar e poder converter melhor a partir do que ele está comendo no dia a dia dele, né? Só que temos que tomar cuidado que algumas formas de elevar o NDT seria elevando muito a proteína digestível, e a ureia faz isso com muita facilidade. Se eu elevar demais a ureia, eu posso ter um risco de intoxicação, então eu tenho que equilibrar a elevação de ureia. Outra forma de elevar seria elevando o extrato etéreo, que também tem uma quantidade de energia muito grande. E para elevar extrato etéreo é só utilizar compostos oleosos, como é o caso da soja em grão integral, como é o caso também da utilização de caroço de algodão. Todos eles têm muito óleo. Se eu utilizar em excesso, eu posso dar diarreia no animal. Então tudo tem que ser equilibrado. Geralmente, proteinado de alto consumo costuma ter NDT acima de 65 para ser de boa qualidade. E é também uma métrica muito interessante para a gente identificar proteinados de baixa qualidade, que são proteinados que têm menos de 60 de NDT, porque os farelos que eles utilizam, isso eu estou falando de proteinado de alto consumo, os farelos que eles utilizam são de baixa qualidade, mas os de boa qualidade são acima de 65, 70% de NDT. Então temos que ficar atento bastante nessas coisas. É uma boa forma da gente identificar a qualidade e do que é proveniente, né, os farelos energéticos daquele suplemento. Como que eu posso trazer isso para minha fazenda? Sempre utilizando suplementos minerais proteico energético de indústrias que são indústrias que têm uma boa reputação de mercado, indústrias idôneas, indústrias que tragam produtos de qualidade para a sua propriedade. Ou se você for fabricar na sua propriedade, busque sempre produtos que têm boa qualidade de perfil de aminoácido e qualidade de energia.
Então a gente, quanto mais vier para o milho e farelo de soja, melhor, e utilizando os eventuais substitutos mais próximos, mas que tenham boa efetividade para o animal.